no artigo 21, parágrafo 2º, assim como está previsto no artigo 1º, inciso 1º, não, parágrafo 1º da Lei 9.605, de 98, que é a chamada prescrição intercorrente, aquela prescrição que ocorre durante a segunda fase do processo, que é a fase de execução, né? A fase de execução. Então, veja que essa prescrição intercorrente, ela incide no procedimento de apuração desse auto de infração ambiental, né, que estiver paralisado aí por mais de 3 anos pendente de julgamento do despacho. Então, esse juiz leva mais de 3 anos para julgar, dar lá o seu despacho nos termos do que prevê o artigo 203 da Lei 13.105 de 2015, vai ocorrer, então, a prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente, passou 3 anos, não tem mais o que se fazer, né? Então, esse pode acontecer aí, conforme prevê o artigo 21 do parágrafo 2º, do Decreto-Lei 6.514, de 98, né? Além do prazo da prescrição intercorrente, que se dá durante o processo, né, no meio do processo, temos a prescrição quinquenal, né, da Lei 9.873, quando prescreve que prevê em 5 anos, né, contados da data da prática do ato administrativo ambiental. Então, da data da prática do ato administrativo ambiental, o Estado tem 5 anos para aplicar essa sanção, para ser o sancionador, no caso da ação-omissão, que gere aí um dano ao meio ambiente, né? Um dano administrativo contra a administração pública, um dano civil contra alguma pessoa ou algum patrimônio, ou um dano criminal aí quando for contra a sociedade, né? Uma ação-omissão que seja típica, antijurídica e culpável, como prevê o Decreto-Lei 3.914, de 1941, né? Então, vejam que, em sendo essa infração permanente, ou seja, aquela infração que perdura no tempo, logicamente vai contar do dia em que houver que parar, né? Que houver o dia em que tiver cessado esta prática dessa ação-omissão, que estiver levando aí, provocando o dano à administração pública, em consequência, ao ambiente, ao meio ambiente, né? Então, a ação da administração pública nas 3 esferas da organização político-administrativa, como prevê o artigo 18 da Constituição Federal, para que tenha aí a finalidade de apurar a prática desses atos infracionais ambientais, de 5 anos. Passou 5 anos, não pode fazer nada em função da prescrição quinquenal, não é verdade? Então, veja que nós temos aí um prazo a ser seguido, e esse prazo deve ser observado em função, logicamente, do que prevê a Lei 6938 de 81, a Lei 9.605 de 98, o Decreto 6.514 de 98. Então, temos aí, logicamente, um arcabouço bem grande para determinar aí as providências que devem ser tomadas no período inferior a 5 anos, que é o período da prescrição quinquenal. Temos também outro vício que relativamente acontece, que é o vício do auto de infração ambiental lavrado por ocupante de cargo comissionado, né? Aqueles cargos lá do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, do artigo 27, inciso 10 da Constituição do Estado do Acre, do artigo 12, inciso 9 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, né? Então, vejo que, uma vez que, não sendo titular de função ou de cargo público investido, e essa investidura, logicamente, se dá por concurso público, nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, o ocupante de cargo comissionado, aquele que é o ad nutum, né, de livre nomeação e livre exoneração, como prevê o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, os chamados temporários, agentes públicos temporários, agentes públicos administrativos temporários,
como prevê a Lei 8.745 de 93, 8.745 de 93, eles não detêm competência, então a lei não pode escalá-los, convocá-los para que eles exerçam essa atividade. Então, veja que eles não têm competência, não têm atribuição para a lavratura de autos de infração ambiental. Então, veja, se for lavrado aí o auto de infração ambiental por um cargo comissionado, será passível aí de nulidade. Nulidade por quê? Uma vez que contraria a lei, então será insanável. Por isso será nulo, será nulo. Outra questão que acontece muito é a questão da modificação do fato gerador. A modificação, então, um vício aí de modificação do fato gerador, e nesse caso haverá nulidade, porque é insanável, né? Haverá nulidade, analogicamente ao que prevê o artigo 166 da Lei 10.406 de 2002, e essa nulidade vai ocorrer quando houver erro no quantitativo, que vai resultar, aí, logicamente, na modificação do fato descrito, fato gerador, não é verdade? Que pelo agente fiscalizador. Então, queimou uma árvore, o cara coloca lá que queimou a Amazônia inteira, né? Então, veja que não é o que está previsto no decreto 6.514 de 98, isso se torna, então, um vício insanável, levando, então, consequentemente, a nulidade, né? Nulidade do auto de infração ambiental. Auto de infração ambiental. Outra questão interessante, outro vício que acontece muito na prática, é o vício do erro, o erro ao modificar o prazo de recurso. Então, a notificação do prazo, né? O prazo é estipulado, mas esse prazo ele é notificado de forma errada, ou seja, não basta a administração pública publicar a decisão final de um processo administrativo ambiental, como se vê na Lei 9.784 de 99, como se vê a partir do artigo 70 da Lei 9.605 de 98, lá no Diário Oficial, e agora nós temos outros meios eletrônicos, né, a partir da Lei 13.709 de 2018, que é a Política de Proteção dos Dados, e várias outras formas, né? Nesse caso, o Diário Oficial ele passou a ser também eletrônico, né? Então, é preciso, nesse caso, enviar, além da publicação, uma intimação, intimar com o prazo para recurso, ou seja, para o prazo de direito do uso do duplo grau de jurisdição, como prevê o artigo 8º, número 2, a linha H do decreto 678 de 92, para o endereço do interessado, lá para a casa do interessado. Então, tem que enviar essa intimação por AR, né? Pelo correio, né? Então, temos mas não precisa, não pode somente publicar no Diário Oficial, seja ele presencial, seja ele virtual, eletrônico, digital, etc. Não interessa. Interessa que tem também que intimar. Então, veja que pode ser uma condição de anulação, não é verdade? De anulação por erro ou notificação. Quanto à notificação, do prazo de recurso. Logicamente, essa pena ela será uma pena relativa à violação das garantias do devido processo legal, lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, assim como também haverá uma violação a um princípio sagrado, que é o princípio da ampla defesa, tanto no processo administrativo quanto no processo judicial, como prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então, veja que uma pessoa autuada por qualquer infração ambiental, né? Uma infração ao meio ambiente, uma infração ambiental, ela deve, logicamente, atentar para esses detalhes, e quem vai advogar nessa área, muito mais ainda, não é verdade? Para assegurar aí uma melhor defesa, a melhor defesa possível, né? No caso aí de ter um cliente que lhes procure nos escritórios para sanar esses vícios, né? Desses vários vícios que nós vimos aqui, há muito mais, né?
evitando, logicamente, dessa forma, que as sanções